Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, mais uma entrevista. Vamos conversar com o psicanalista e psicólogo Rafael Lima, que também é doutor em psicologia pela USP, né, com a tese Psicanálise na Ditadura, História Clínica e Política, e autor de alguns livros que a gente vai citar, pedir para o autor falar em algum momento. Primeiramente, Rafael, agradecer por você ter atendido o nosso convite e colaborar aqui com o nosso podcast. Imagina, Anderson, eu que agradeço, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Sim, olha só, a psicanálise no Brasil, a história da psicanálise no Brasil é um tema que tem sido bastante pesquisado em dias atuais, né? A psicanálise em tempos de ditadura também, e em um período, ao começo, a chegada da psicanálise no Brasil, não só a psicanálise, mas como o mundo psi no Brasil, como diz a Jane Russo, naquele famoso livrinho, né, da editora Azar, a chegada da psiquiatria, da psicologia, as particularidades que envolvem aquelas primeiras décadas do Brasil, né, de uma república nascente, um período cultural político repleto de particularidade, o eixo Rio-São Paulo, um momento em que a democracia sobrevivia às duras penas, né, que tinha uma barbárie naturalizada, o projeto a ideia de embranquecimento, né, no projeto de nação das elites, a difusão das teorias eugênicas, né, a difusão de uma ideia de uma democracia racial e as dificuldades ali entre exercício de cidadania, da própria democracia. E nisso, né, a psicanálise chega através, né, de sujeitos que têm esse contato com a produção europeia, tem a história de Juliano Moreira. Né? Então, para começar, queria que você falasse um pouco sobre as particularidades, né, da relação da psicanálise com esse tempo histórico no Brasil. Pois é, Anderson, legal você ter recuperado, legal você ter mencionado a Jane Russo, porque ela é uma dessas pesquisadoras, em sua maioria são mulheres mesmo, que trabalham, né, dentro da academia com história da psicanálise no Brasil, né? Não só a Jane Russo, mas a Cristiana Facchinetti, a Lúcia Valadares, enfim, são um pouco as precursoras, digamos assim, desse trabalho de pesquisa aqui no Brasil. E elas se dedicaram exatamente, a maior parte, né? Se dedicaram exatamente a esse período que você está dizendo, assim, das primeiras décadas de implantação do freudismo no Brasil. Né? Se eu pudesse dizer em poucas palavras, eu diria que a implantação do freudismo no Brasil acolheu todos os paradoxos né, próprios do tempo dessa mesma implantação. O freudismo ali na sua origem não poderia imaginar, né, que se espraiaria e teria tanto sucesso, vamos dizer assim, né, em uma ambiência tão estranha, né, as intenções primeiras ali do Freud e seus primeiros discípulos. Né. Com Freud ainda vivo, né, nos anos 20, aqueles que se interessaram e começaram a, por exemplo, trocar correspondência com Freud, né, vão um pouco dizendo, né, do que está acontecendo aqui, e o Freud sempre com uma resposta meio fico muito feliz que esteja acontecendo o interesse pela psicanálise no seu distante Brasil. Para Freud, o Brasil era uma coisa muito distante ali nos anos 20, segunda metade dos anos 20, né? Mas a psicanálise encontra aqui um terreno muito fértil, assim, por meio dos paradoxos, né? Talvez por conta dos paradoxos desse acolhimento. Uma psiquiatria ali da virada do século XIX para o século XX, com pretensões científicas, né, muito declaradas, que por um lado se comprometia com agendas das políticas de Estado que eram exatamente essas que você comentou,
das políticas de embranquecimento, do racismo científico, né? Mas que, por outro lado, era uma psiquiatria que já se atentava bastante para uma dimensão mais sofisticada, pelo menos para as condições da época, da psicopatologia, né? Então, Freud ele acaba sendo absorvido de uma maneira muito curiosa, né? Com um pé em um lugar que ele em um lugar teórico, político, que ele nunca assinaria embaixo, né, do racismo científico, mas por outro que era de fato o mar em que ele nadava de braçada, né, que era a psicopatologia. Então, de fato, aí nos anos 20, 30 e 40, a psicanálise esteve, né, no Brasil, se misturando com agendas que lhe eram muito estranhas, né, mas por outro, sendo muito bem recebida pelos círculos da psiquiatria, especialmente no cenário carioca, e é preciso sublinhar também no cenário paulista, no gaúcho um pouquinho também, mas é um pouco depois, na verdade, que é nos círculos estéticos, né? A gente está aí terminando 2022, no centenário da Semana da Arte Moderna, né? E é sempre importante lembrar que Oswald de Andrade, o mesmo a ala mais à direita, digamos assim, né, que sai ali do modernismo de 22, sei lá, Menotti Del Pique, a Cassiano Ricardo, o pessoal do Grupo Anta, todos eles estavam muito interessados por Freud, né? Então é sempre bom lembrar que teve a recepção não só psiquiátrica, né, mas também a recepção estética foi muito importante aí na implantação do freudismo no Brasil nessas primeiras décadas, primeira metade do século XX, né? Eu lembro que você participou de um evento aqui na Percurso Livre em Psicanálise, um evento online, né? Eu lembro que você mencionou esse período, né? E a gente levantou alguns questionamentos e era muito comum nas manchetes de jornal daquela época, do eixo Rio-São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, em função das reformas urbanas chamadas de bota abaixo, né? Pereira Passos, e era comum manchete do tipo: o Rio civiliza-se, o Brasil civiliza-se, o Brasil se moderniza. Eu lembro que você falou, né, modernizar a arquitetura, as avenidas, mas como modernizar as subjetividades, né, dentro desse quadro que você colocou, desse cenário social altamente complexo, repleto de resquícios, né, problemáticos do século XIX e dos outros séculos. E daí que a Jane Russo aponta, né, uma importante contradição, né? E como a psicanálise tem assim, a sua matriz subversiva, né? Ela vai ser, digamos assim, as pessoas que vão se aproximar da psicanálise são exatamente, né, pessoas que estão ligadas a, por exemplo, a Liga Brasileira de Higiene Mental, que é citada por Jurandir Freire Costa, tem um livro dele, História da Psiquiatria no Brasil, né? É um Então, clássico. é maravilhoso, maravilhoso título para quem pesquisa a psiquiatria nesse período, né? E aí eu lembro aqui que no artigo com Pedro Ambra, na revista Coach, de 2019, edição 249, né, você cita assim: a presença do caráter aristocrático ainda se nota no horizonte último das cadeias transferenciais. E aí você citou um pouco, né, a chegada eixo Rio-São Paulo, Rio de Janeiro, e tem um personagem muito peculiar que eu queria que você comentasse um pouco sobre esse período, né, que é o Juliano Moreira. Uhum. Pois é, o Juliano Moreira tem uma importância fundamental, né? Um psiquiatra negro, enfim, absolutamente comprometido com a agenda da cientifização, né, da psicopatologia no Brasil. É tido aí por, enfim, um certo mito, uma certa lenda, né, em torno de uma possível conferência que ele teria dado em 1899, né, que foi a primeira pessoa a falar sobre psicanálise na história do Brasil. Digo que é um mito, uma lenda, primeiro porque
provável que ele tenha de fato dado essa conferência, porque ele não ia fazer um bate-volta da Europa para falar sobre Freud, antes mesmo da publicação da Interpretação dos Sonhos, né? Enfim, é um fato curioso, mas, enfim, de alguma maneira essa lenda foi se replicando aí, né, por algumas historiadoras da psicanálise, por exemplo, a Maria Alzira Perestrella, enfim. Mas foi uma pessoa que tem uma importância crucial, assim, não só para a história da psicanálise, né? Alguns vão chamar de pré-história da psicanálise. Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim. Mas também para a história da psiquiatria no Brasil, né? Eu diria que não só o Juliano Moreira teve um papel crucial, né, no Rio de Janeiro, e que foi alguém que também teve que saber ali com suas contradições nos anos 30, durante os anos Vargas, acabou também promovendo textos antimigratórios, né, dentro daquele horizonte mesmo nacionalista, né, do varguismo, da segunda metade dos anos 30 em diante, enfim. O Juliano Moreira no Rio e tantos outros, me lembro, por exemplo, de um autor que também tem pouquinho posterior, mas que tem uma importância muito grande também na divulgação do freudismo no cenário paulista, é o Franco da Rocha, né? Sim. Que, enfim, o mentor aí, né, foi o primeiro professor, digamos assim, que cumpriu um papel decisivo na formação do Durval Marcondes, por exemplo, aqui em São Paulo. Fundou o antigo Hospício do Juqueri, enfim. Escreveu tese sobre o pansexualismo de Freud nos anos 20. Acho que Juliano Moreira, no Rio, e um pouquinho depois Franco da Rocha, em São Paulo, são dois personagens incontornáveis, assim, para quem quer entender como Freud foi lido, né, como um pansexualista, como um psicopatólogo, né, nas primeiras décadas aí de recepção da sua obra por aqui, né. E aí depois, claro, de Juliano Moreira, tem muitos autores no cenário carioca que vão, Henrique Roxo, Antônio Austrégésilo, Júlio Pires Portocarreiro, uma figura muito importante na interlocução entre psicanálise e educação, né? E numa coisa um pouco mais intelectual, Medeiros de Albuquerque. Puxa, tem muita coisa para levantar aí dessa época, muitos autores, né? Com obras publicadas, que acho que seria muito interessante a gente ir recuperando, né? São Paulo tem isso, né? Durval Marcondes, o Durval conseguiu reunir aí boa parte dessa intelectualidade aristocrática, é preciso dizer, né? Paulista, herdeiros da aristocracia cafeeira, enfim, mas que circulavam no campo da estética, no campo da política, no campo da educação, no campo do direito, né? Nomes como Raul Briquet ou Cândido Mota Filho, enfim, o Durval Marcondes teve essa competência aí na organização dessa elite intelectual que era também a elite financeira paulista, né? Em favor da divulgação da psicanálise, a fundação muito, muito precoce, né, de uma sociedade brasileira de psicanálise aqui em São Paulo, nos anos 20, que se manteve em stand-by até os anos 50, né? Enfim, teve um grupo muito interessante aí que ajudou aí na divulgação, aí na promoção do freudismo no Brasil, né? E o Rio Grande do Sul um pouquinho posterior, mas também acho que vale a pena mencionar autores como Dionélio Machado, o Círculo Psiquiátrico, que era também uma circulação literária no Rio Grande do Sul, né? Pouco depois, um nome como Ciro Martins vai ser uma figura fundamental, né, no cenário gaúcho da psicanálise. Eu sempre acho muito interessante observar os textos, né, a produção desses autores, porque o próprio texto ele comporta as contradições de seu tempo, assim. Todos os paradoxos
políticos, sociais, né? Eles são de alguma maneira incorporados no texto escrito desses autores, né? É muito, Agora, é muito sim, interessante de desculpa. acompanhar. Diga, diga. Olha só, e daí, desse período, até chegarmos aos anos 60, temos aí uma caminhada também interessante, algumas particularidades, como, por exemplo, o surgimento do primeiro curso de psicologia, e que eu gostaria que você falasse agora sobre a IPA no Brasil, a chegada da IPA no Brasil, como é que as escolas nascentes vão pensar a formação, né, de trazer pessoas da IPA para constituir as primeiras formações. Como foi essa chegada da IPA no Brasil para constituir as primeiras formações? Legal, Anderson. Boa pergunta, porque também tem isso, né? Tem etapas, né, da recepção do freudismo, né, no Brasil. Porque levou algum tempo até que os leitores de Freud no Brasil, digamos assim, se dessem conta de que era preciso, para ser psicanalista, se tornar psicanalista, de que era preciso não apenas estudar Freud, mas, sobretudo, passar por uma análise. Né? Então, por mais que se lesse Freud com muita vivacidade no Brasil, desde das primeiras décadas, né, do século XX, não havia analistas de analistas no Brasil. Né? Não havia analistas que pudessem analisar aqueles que viriam a ser psicanalistas no Brasil. Né? Então, a coroação desses processos instituintes, digamos assim, se dá nos anos 50 no Brasil, e que, enfim, vão se estender até o início dos anos 60, vamos dizer, onde a gente vai ter duas sociedades filiadas à IPA no Rio de Janeiro, a SBPRJ e a SPRJ, né? A brasileira e a psicanalítica, como eles chamam lá no Rio. Né? Em São Paulo, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e em Porto Alegre, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, né? Que enfim, são, digamos assim, as quatro primeiras instituições que vão formar psicanalistas, né, segundo os moldes de formação IPIsta. Isso se dá por uma negociação bastante extensa, assim, é muito interessante de acompanhar. O Durval Marcondes, inclusive, foi um dos que mais se esforçou para trazer, para importar, digamos assim, analistas de analistas, né, estrangeiros para o Brasil. Ele foi, inclusive, o primeiro a ser bem sucedido nessa empreitada, né, com a chegada da Adelaide Koch no final dos anos 1930, 1937, 1938, né, uma psicanalista judia que foge, formada em Berlim, né, que vem para o Brasil para fugir do nazismo. Né. Um pouco depois, no Rio de Janeiro, vão chegar a Mark Burke, vão chegar o casal Kemper, né, Werner Kemper e Anna Katrin Kemper, né, e, em paralelo, nos anos 40, muitos psicanalistas, psiquiatras, né, em busca da formação psicanalítica, vão para a Argentina fazer formação lá, que, enfim, já tinha um movimento psicanalítico IPIsta mesmo, mais bem sedimentado do que a gente tinha aqui nos anos 50. Então, o cenário carioca, ele tem pessoas que se formaram no grupo, né, no divã do Mark Burke, pessoas que se formaram no divã do Werner Kemper e também, em parte, no divã da Anna Katrin Kemper, e um terceiro grupo que eram os chamados argentinos, apesar de serem cariocas, né, que era o pessoal que foi fazer a formação na Argentina. Né. Essa mesma rota da Argentina foi muito importante para formar a IPA no Rio Grande do Sul, né? Por uma questão de proximidade geográfica, de afinidades eletivas. Uma boa parte aí dos primeiros psicanalistas gaúchos fez formação na Argentina também, né? Porto Alegre para Buenos Aires é bem mais perto do que Rio de Janeiro para Buenos Aires, né? Sim. Então tem uma profunda influência aí do movimento argentino na psicanálise gaúcha. Enfim, muita gente mesmo formada pelo divã da Adelaide Koch,
um pouco aí depois dos anos 50, aí já, né, com a instituição formalizada aí na sua relação com a IPA. Outros analistas de datas também vão chegando do exterior, tem uns panúdios, enfim, outras pessoas. Margaret Gill é uma figura importante pouco depois também, uma norte-americana. Mas, enfim, como a Adelaide Cox chega muito cedo, né? Muito cedo, assim, final dos anos 30, né, no Brasil, já nos anos 50 já tinha um grupo de psicanalistas formados pelo divã dela, por meio do divã dela. Aí você vai ter Lígia Alcântara do Amaral, Virgínia Bicudo, o próprio Durval Marcondes, né, que apesar de ter sido um dos pioneiros do freudismo no Brasil, só veio fazer análise depois, né? Então, enfim, mais um outro grupo aí bastante importante aí de segunda, terceira geração que vai um pouco tendo condições de se formar localmente depois dos anos 50 dentro do próprio Brasil. E aí, enfim, em termos de contexto político, é importante situar os anos JK, né? Sim. Porque o governo de Juscelino Kubitschek teve um papel importantíssimo de fortalecimento da institucionalidade psicanalítica no Brasil. Né? Presidente Bossa Nova. Exato, e médico de formação, né? E que colocou no Ministério da Saúde o irmão do Medeiros de Albuquerque, que eu acabei de falar antes, que era o Maurício de Medeiros, né? De ministro da Saúde, um cara que era professor da Universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro, médico, e não era psicanalista praticante, mas era um grande entusiasta da psicanálise. Então, nós tivemos um ministro da Saúde que encorajou as instituições de psicanálise a fortalecer seus quadros, dava dinheiro para os psicanalistas fazerem análise na Europa. Um negócio assim que, enfim, a gente olha para a história e fala assim, poxa vida, né, já tivemos um Estado que esteve a nosso favor, né, que coisa curiosa, enfim, é um tempo que não volta, mas é muito interessante, assim, né, um Estado brasileiro que aí na segunda metade dos anos 50 desejou que a psicanálise se fortalecesse no Brasil. Tem a ver com o que você colocou de modernização das subjetividades, né? O presidente Bossa Nova também foi conhecido pela sua política dos 50 anos em 5, desenvolvimento nacional, desenvolvimentismo, né? Que passava um pouco por essa reforma, né? De caráter liberal, vamos dizer assim, das subjetividades brasileiras. A psicanálise veio ao auxílio desse grande projeto aí. Como pode um peixe vivo, não diria a canção lá, fazia referência a ele. E agora, né, vamos aqui falar um pouco mais sobre alguns temas centrais de sua tese. Eu estava aqui verificando, né, que você usou autores como Pierre Bourdieu, conceito de campo, poder do simbólico, capital simbólico, uma vasta documentação do Arquivo Nacional do SNI, matérias de jornais que se relacionavam à abordagem psicanalítica do contexto, autores como Christopher Lasch, historiadores como Eric Robensbaum, obras de Michel Foucault também você utilizou, alguns volumes do Hélio Gaspari, né, a ditadura, principalmente a ditadura escancarada, né, e vamos lá. Existem alguns digamos assim, personagens centrais ou mais polêmicos, né? A Maria Helena Bessame Viana, o Hélio Pellegrino, o Eduardo Mascarenhas, está aqui nas minhas mãos, A Hora do Lobo, A Hora do Carneiro, Amilcar Lobo, de 1989, e dentre os documentos, lá nos anexos, né, aparecem matérias de jornal como o Barões da Psicanálise, Jornal do Brasil, 1980, né? Então, assim, um tempo muito difícil, também repleto de particularidades no que tange a produção de saber, né? Eixo Rio-São Paulo, tema que também é bastante abordado por Daniel Kupperman no livro Transferências Cruzadas. Esse tema também, eu já vi que ele é citado
um livro importantíssimo chamado Psicanálise e Nazismo, organizado pelo Chaim Samuel Quartz, né, nos anexos também tem material preciosíssimo. E aí vem, né, ali a participação de Amilcar Lobo, que também era um militar e um analista em formação na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que oficialmente ele tinha uma função de manter os prisioneiros torturados vivos, saber a condição deles, né? E a partir depois, na fase de abertura, ele é denunciado pela militante Inês Etienne Romeu, que é a única sobrevivente da Casa da Morte, né? Então, ele pergunta, né, ou melhor, um resumo da pesquisa da psicanálise em tempos de ditadura. Como foi pesquisar? O que mais lhe surpreendeu na sua pesquisa, nas suas escavações arqueológicas? Uau, obrigado pela pergunta, Anderson. O que mais me surpreendeu foram muitas surpresas ao longo dos anos aí de pesquisa. Puxa vida, o que eu acho que mais me surpreendeu foi uma espécie de sintonia tácita. O Bourdieu foi muito importante assim, enquanto instrumento de análise, né? Uma espécie de sintonia tácita entre os autodeclarados neutros, né, da psicanálise, esse alinhamento liberal, no final das contas, né, com o autoritarismo de crise, né, com o golpismo pós-64, né, os autodeclarados neutros aí do campo da psicanálise com essa ideologia, né, anticomunista que, enfim, tomou conta, né, a força, né, do governo brasileiro por 21 anos. Quer dizer, foi muito surpreendente, por exemplo, tem um capítulo que foi muito revelador para mim da tese, que foi ler as aulas que uma psicanalista paulista, apesar de filiada à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, chamada Noemi Rudolfer, né, antiga professora da USP, as palestras que a Noemi Rudolfer deu na Escola Superior de Guerra, né? Quer dizer, uma psicanalista, enfim, extremamente bem formada, uma figura super importante da história da educação no Brasil, né? Em plenos anos 60, falando na cúpula, né, da, entre aspas, intelectualidade militar, né, em plena ditadura, né, falando sobre adolescência, o desenvolvimento, o que era preciso que o Brasil fizesse para que a delinquência fosse erradicada e coisas do tipo, né? Então, assim, eram convocados os recursos teóricos da psicanálise, às vezes clínicos, Ana Freud, enfim, eram autores e autoras um tanto específicos, mas, enfim, vocabulário completamente psicanalítico, né? Circulando dentro da Escola Superior de Guerra, né? Dentro ali do que eles chamam de campo psicossocial, né? Visando fomentar mesmo assim uma espécie de conhecimento para transformar o Brasil, moralizar o Brasil, enfim, erradicar no final das contas o perigo que os militares chamavam, há quem chame até hoje, o perigo do comunismo no Brasil, né? Então foi muito surpreendente assim lidar com os arquivos da Noemi Rudolfer, das palestras da Noemi Rudolfer na Escola Superior de Guerra. Teve uma surpresa também em relação a Virginia Bicudo, né, o papel que ela acabou cumprindo também já no último período da vida dela, né, acabou cumprindo por estar, né, no Conselho Federal de Psicologia, digamos assim, facilitar algumas perseguições, né, especialmente no Rio de Janeiro, de quadros que os militares estavam vigiando, né? Ainda seria necessário, depois de realizada essa pesquisa, né, tentar entender se a informação que a Virginia Bicudo se dispõe a passar, né, para o SNI, se isso teve consequências, né, para as pessoas que estavam sendo vigiadas, especialmente um psicanalista carioca chamado Carlos César Castelar Pinto, né?
Então, assim, também foi muito surpreendente encontrar esse documento em que o nome da Virginia Bicudo aparece citada, né? Enfim, num documento da SNI, né? Do Serviço Nacional de Informações. E acho que talvez uma terceira grande surpresa foi a carta que o Amilcar Lobo escreve, né? Para mencionar a carta que o Amilcar Lobo escreve, né? Já nos anos 80, né? Ali com os ares da abertura em vista, né? Amilcar Lobo escreve, né, para coronéis militares, né, querendo um pouco que os militares salvassem a pele dele, digamos assim, depois que as denúncias, né, a denúncia aí dos barões da psicanálise, né, da participação dele no centro de tortura, vieram à tona. Né? Então, todo esse tom um pouco de aparência arrependida que a gente pode ler na autobiografia dele não passa, no final das contas, de uma farsa. Claro que isso não surpreende aqueles que conhecem a fundo a história, né? Mas como se trata de uma carta inédita, né? Que está lá arquivada, né? Nos arquivos do Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional. Como se trata de um documento inédito, eu acho que dá uma nova. Possibilita uma nova forma de ler a situação, né? Enquanto publicamente Amilcar Lobo parecia arrependido, se aferra a um discurso católico do perdão, né? Tanto que o prefaciador da autobiografia dele é um padre, né? Com quem ele se confessava, né? Se por um lado publicamente ele apela ao perdão, né? Por outro, por debaixo dos panos, ele está mandando carta para os militares falando, por favor, calem o Hélio Pellegrino porque ele não para de falar nos jornais, na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, ninguém consegue parar a crítica, quanto mais, de Hélio Pellegrino nos espaços públicos. Né? Você quer dizer que esse gesto das cartas, né, cai por terra o argumento dele de arrependimento no livro, né, de que estava só cumprindo ordens, que não podia fazer nada? Exato. No fundo, acho que ninguém estava exatamente convencido disso, né? Ninguém se convenceu quando ele publicou a autobiografia dele. Tem um canalismo no final das contas, né, nessa autobiografia, que era meio evidente, mas eu acho que as provas documentais elas são sempre interessantes para reforçar, né, aquilo que era uma espécie de impressão geral, né? As impressões gerais nem sempre elas têm razão, né? Mas nesse caso elas tinham. Amilcar Lobo escreveu uma autobiografia completamente canalha, cínica, né? E esse perdão dele, se funcionava ou não para o padre para quem ele se confessava, é uma coisa. Mas em termos do compromisso com a memória, a verdade e justiça aí da abertura, da transição democrática no Brasil, acho que ninguém nunca muito engoliu essa conversa de arrependimento dele, sabe? As cartas mostram isso. Né? Sim, sim. Uma situação da descoberta da identidade dele é extremamente dramática. A Inês Etienne Romeu, que já faleceu, né, a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, né, que ela é atendida por ele e ela vê um nome no receituário e mesmo anos depois ela consegue lembrar desse nome, consegue decorar um número de telefone, através desse número de telefone essa casa é descoberta, né, graças a ela, única. Então o papel dele, e aí também, né, que é abordado no livro dele, A Hora do Lobo, A Hora do Carneiro também, vamos dizer, a omissão da sociedade psicanalítica do Rio de Janeiro em relação, numa espécie de neutralidade, não queremos nos meter nisso, resolva para lá, e uma situação de um tempo muito difícil, o tempo de vigência do ato institucional número 5, que até para se apurar, para se discutir esse tema, é complicado. E aí agora, né,
queria que você falasse um pouco agora, já chegamos aqui em tempos de abertura, 79, o tempo das aberturas também na psicanálise, né? Uhum. Vamos ter aí é, a chegada do lacanismo no Brasil, as primeiras escolas lacanianas. Os psicólogos vão poder também a ter acesso à formação psicanalítica. As escolas haitianas também estão chegando com muita força, né? Lembro da obra de Ângelo Gaiarsa ganhando força nesse momento, o Roberto Freire, e a abertura política, uma abertura no campo social e, consequentemente, uma abertura também. Eu falo abertura por dizer, né, uma psicanálise fora da IPA. Finalmente, no Brasil, começa a ser essa abertura, né? Então, queria que você falasse um pouco, né? Como foi esse momento, né, de uma psicanálise fora da IPA, finalmente? Pois isso é interessante mesmo, né? Não é uma mera coincidência, né, que a abertura política coincida com a quebra da hegemonia da IPA, né? Não que a IPA tenha deixado de existir, que bom, na verdade, que ela não deixou de existir, né? Ela formou e continua formando quadros muito importantes para os canais no Brasil, mas a quebra da hegemonia foi absolutamente fundamental, né? Você lembrou muito bem aí dos movimentos lacanianos, né? Que também coincide com o retorno dos exilados, né? Ao longo dos anos 70 até aí a anistia, né? Muitas pessoas que se exilaram na França passaram por análises lacanianas ou análises com o grupo que a gente poderia chamar de freudianos franceses, né? Da Associação Psicanalítica Francesa, junto com Jean Laplanche, Pontalis, enfim. Muitas dessas pessoas retornam ao Brasil, né? E, digamos, alguns se mantêm dentro da IPA, outros se filiam ao Círculo Brasileiro de Psicanálise, né? Que já estava aí também numa outra etapa, muito mais fortalecidos aí ao longo dos anos 70 no Brasil, e outros também que vão fazer os movimentos acontecerem, né? Em vários lugares, isso inclui o capítulo Recife, né? Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Enfim, isso é parte do movimento de quebra da hegemonia da e uma série de outras psicoterapias. Você lembrou do livro do Daniel Cooper, muito, muito bem lembrado. E eu lembraria também de um livro também que foi muito marcante para mim quando eu estava fazendo a pesquisa, que é o livro da Cecília Coimbra, chamado Guardiões da Ordem, em que Nossa, ela vai mostrar. importantíssimo. Oi? Importantíssimo. Cecília Coimbra, Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro. Ela é professora da UF, eu acho que é aposentada, se não me engano. Exato. Publicou recentemente um texto incrível, tem a ver inclusive com a história da Amilcar Lobo, chamado Fragmentos de Memórias Malditas. Nossa. Super recomendo também, que é um livro de memórias mesmo, em que ela conta a participação dela na denúncia do caso Amilcar Lobo, na fundação do Tortura Nunca Mais, na cassação, né, do registro do Amilcar Lobo como médico, na batalha também que o Tortura Nunca Mais travou contra o Leão Cabernitti, que era o analista do Amilcar Lobo. Sim. Assim, uma figura absolutamente crucial aí, personagem viva, né, digamos assim, história viva aí das situações narradas. E nesse livro do Guardiões da Ordem, ela conta um pouco, né, das várias correntes de psicoterapias alternativas, digamos assim, também, que ganha muito espaço aí nos anos 70 e 80 no Brasil, né? Você lembrou do movimento haitiano, mas Gestalt terapia, enfim, tem um psicodrama, né? Muitas Sim, dessas psicodrama. psicoterapias se fortalecem muito aí nos anos 70 no Brasil e de alguma maneira vão encaminhando, né, o campo psi para a abertura, né? Vão comprometendo os psis, digamos assim, com o horizonte democrático mesmo. Sim, sim. Então, é uma história muito bonita de acompanhar e tem uma coisa que eu gostei também de ter estudado, que foi o movimento editorial, né, que acompanhou essa abertura, né? Porque é um momento em que a gente vai começar a ler, inclusive a receber, né?
autores como Michel Foucault, né? Receber no sentido de Michel Foucault veio ao Brasil, né? Mais de uma vez, né? Michel Foucault, Robert Castel, a tradução do Antiédipo, Deleuze-Guattari, Althusser, o próprio Lacan. Então, assim, é um momento também em que existe uma abertura intelectual, né? Sim. Na psicanálise no Brasil, em que é possível beber de outras fontes mais críticas, né? Sem aquele medo tão direto, né? Da perseguição, das carreiras interrompidas e por aí vai. Então, é um momento muito Bom, interessante. Enfim, diga lá. sim, sim. É um momento que eu acho que vai além do, como diz lá a bonita canção, né? Vai muito mais além do que de tanta gente que partiu num rabo de foguete, né? A volta do irmão do Enfio, como diz lá a bela canção. Aham, Chegamos aí, anos 80, né? Então, a última parte aqui que eu quero abordar com você, né? Temos aí também agora a chegada de Sandor Ferenczi, né? Uma mudança cultural também, né? Novas formas de estado de ser, né? Novas produções de subjetividade, né? Um momento cultural e político ali que vamos ter queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, neoliberalismo, né? O fim do estado de bem-estar social, novas e vai aparecer a obra de Sandor Ferenczi com muita força, a tradução, né, principalmente a partir do Diário Clínico, percebe-se aqui no Brasil, né, começam a ter eventos via, os primeiros eventos via Joel Birman também, para trazer a obra de Sandor Ferenczi, e aí, tempo presente, né, cultura contemporânea, vemos aqui autores como Zygmunt Bauman, que falam da liquidez das relações, né, o próprio Joel Birman, né, ele é um autor que pesquisa muito mal-estar na contemporaneidade. Byung-Chul Han, mais recente, né, que fala sobre o desamparo, sobre a vida instagramável, sobre o like como analgésico. Então, para concluir, pergunto a você, qual é o lugar da psicanálise na cultura contemporânea? o que eu diria é que boa parte desse universo que você está mencionando é uma herança direta desse momento da abertura, né? Intelectual e política aí da psicanálise no Brasil, né? A busca de novas fontes, a busca de novos recursos, né, intelectuais, é uma forma de marcar uma coisa que não é tão comum da gente encontrar em outros países, né, que é a forte presença do freudismo na cultura popular. Né? Não estou só falando das culturas eruditas, mas também na cultura popular. Né? O nosso Freud explica, ele é de fato muito brasileiro, primeiro, né? E muito presente, né? Estando em todos os lugares, nos meios digitais, tá na boca do povo mesmo, né? Então, o lugar da cultura, o lugar da psicanálise na cultura brasileira é um lugar absolutamente central, não necessariamente a gente verifica isso em outros países, né? A Argentina, eu acho que é uma espécie de parceira, né, do Brasil nesse sentido. Também o freudismo é muito popular lá, né? Mas a gente não vê essa presença forte assim desse Freud explica, né, na boca do povo em outros lugares, nem mesmo na Europa, ou nem mesmo nos Estados Unidos, onde a psicanálise foi absolutamente forte aí nos anos 50 e 60, né, para o bem e para o mal. Então, assim, acho que a gente ainda precisa muito estudar o que é a história da psicanálise no Brasil, né, para a gente conseguir entender como que esse fenômeno psicanálise no Brasil se dá, né, de uma maneira tão forte, tão decisiva como a gente tem hoje. Você mencionou agora, né, a recepção do Ferenczi nos círculos cariocas. Lembrou do Joel Birman, eu lembraria também do Chaim Katz, que foi um personagem muito Sim, importante sim, aí, né, para trazer a obra do Ferenczi para cá. A própria Ana Verônica Maltin, aqui em São Paulo, foi uma figura decisiva, pelas suas raízes húngaras, né, para a promoção desse debate, enfim. Essa é uma história, por exemplo, que ainda não está feita, né?
a história do movimento, das ideias ferencianas no Brasil, vamos dizer assim. Seria muito legal poder ver isso, né? Porque as condições estavam interrompidas, né? A hegemonia ipeísta ainda estava muito comprometida nos anos 60 com a agenda do Ernest Jones, né? Que foi um dos principais, se não o principal boicotador do Ferenczi, né? Da obra do Sim. Ferenczi na história da psicanálise. Então, assim, também assim, o Ferenczi ele pode chegar no Brasil no momento em que o Ferenczi pode chegar em vários outros lugares, né? Seria interessante, por exemplo, rastrear isso. Acho que tem muita coisa. Eu fico muito feliz de estar podendo aqui falar contigo e de ver o interesse crescente por história da psicanálise no Brasil hoje, né? As pessoas têm estudado mais, têm se interessado mais, têm procurado levar as suas pesquisas para esse lugar. E eu só posso ficar entusiasmado com isso. Assim, confesso que quando eu comecei lá no comecinho, lá no meu mestrado, comecei a me interessar por essa. Mestrado nada, iniciação científica, estava na graduação e já era interessado por isso. Mas, naquela época eu falava assim, puxa, eu vou conversar com tão pouca gente, acho que no futuro vai ser uma conversa de meia dúzia, vou puxar ali minhas conversas com a Lúcia Valadares, com essas pessoas né, que estavam aí antes de mim. Minha conversa vai ser com ela, não vou ter muitos pares com quem conversar. E, puxa, que bom que eu me surpreendi com o contrário disso. Assim. Tem cada vez mais pessoas interessadas nessa conversa e acho que, enfim, a nossa conversa é um reflexo disso. Só posso te agradecer por isso e o desafio é esse. Vamos entender o que é a psicanálise no Brasil hoje por meio do que ela foi ontem, né? Ótima forma de ir encaminhando todas as perguntas aí. Eu penso que a sua entrevista ela contempla, ela nos responde muita coisa sobre o presente. Eu sempre falo que a gente estuda o passado para compreender o presente. Então, para compreender essa psicanálise contemporânea, a gente precisa fazer essa investigação, sobretudo das particularidades de como essa psicanálise ela foi se encaminhando nos anos 30, 50, 60, essas particularidades que você foi trazendo da fase de abertura, né, do lacanismo, né, e hoje aqui no Brasil também, autores como Winnicott, né, bastante citados, né, isso é muito interessante, e também tenho percebido isso, que você bem constatou, né, hoje, um franco interesse sobre a história da psicanálise, porque eu lembro quando foi lançado o livro O Mundo Psi no Brasil, de Jane Russo, não tinha tanta coisa publicada, né? E o livro dela parece assim um livro de bolso inofensivo, mas é um livro de muito valor, Eu né? gosto muito dele também, sim. De base, e enquanto conversávamos, se estava aqui ao fundo o cantor Taiguara, e não foi por acaso, Taiguara artista, cantor censuradíssimo pela a ditadura militar, né? Era um dos alvos, né, dentre vários artistas que se opunham ao regime. Aqui ao fundo, uma das músicas, né, mais emblemáticas desse período, chamada Hoje. Incrível. Que maravilha estar na companhia de Taiguara, Universo ao Redor hoje. Isso aí é Taiguara, bibliografia fundamental, né? Sobre a ele ditadura, tem, Taiguara. ele tem uma biografia sobre ele também, e eu sempre digo para as pessoas, quer conhecer os anos 70, não basta só pegar os livros, tem que ouvir Taiguara para tentar entender toda aquela atmosfera cultural, aquela tensão política. Ele diz na música Geração 70, nossos sonhos livres e loucos vão descobrir e celebrar a paz. E então, Rafael, eu concluo dizendo que a importância de sua entrevista aqui para os ouvintes de nosso podcast, né, de uma função pedagógica, de uma função didática, de trazer o saber, de trazer a pesquisa de muita qualidade, exatamente para quem deseja isso, pesquisar, saber mais, né? Não só a psicanálise clínica, mas uma história que sustenta, né, a psicanálise hoje. Por trás das clínicas de psicanálise, por trás de psicanalista, existe uma história que nos sustenta a todos, né? Então, só que lhe agradecer
por essa conversa muitíssimo fértil. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado aí, foi um prazer. Olha, então, para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio. Eu não queria amar assim.